Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Dia de jogo, dia de sofrimento, hoje é dia de Vasco da Gama. Vamos trocar uma ideia nesse pré-jogo. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, hype, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer aí para ajudar o canal a continuar sendo impulsionado na plataforma. E vamos falar desse jogo de logo mais. Aliás, vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Porque hoje tem 3 jogos nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato que já tá passando, né? Daqui a pouco acabou o primeiro turno, vem a parada aí para esse Mundial e depois a janela e acabou. É jogo rápido. Se você não conseguir engatar uma sequência positiva, vai ficar nessa lama aí, brigando até o final, passando raiva, né? Então, hoje o Vasco tem um clássico importante, pega o Fluminense. São 3 jogos, como eu falei, 2 às 18h30, o São Paulo pega o Mirassol e o Fluminense Vasco no Maracanã, porque o mando é do Fluminense, tá? Às 21h tem Atlético Mineiro e Corinthians. Para esse jogo de logo mais, né, o Fluminense que vem numa situação mais confortável, é 7º colocado com 14 pontos, o Vasco é 13º com 10 pontos. O Vasco ainda não venceu jogando fora de casa. Hoje o mando é do Fluminense, seria uma boa para o Vasco começar, ou ter a primeira vitória fora de casa, né? E você vê como é que ainda há uma possibilidade de você dar um salto. Por exemplo, o Vasco venceu, foi para 13º com 10 pontos, mas ainda está a 1 ponto do primeiro time na zona de rebaixamento. Se perde hoje, volta de novo, a possibilidade de voltar ali para a zona. Agora, se ganha, você vai ali para 8º, né, ficar próximo do Fluminense, que é 7º colocado. Então, é importante a gente conseguir engatar uma sequência de vitórias que vai dar tranquilidade para o Vasco. Vamos ver se o Fernando Diniz consegue essa sequência. Falar em Fernando Diniz, a lei do ex, né? O ex-técnico do Fluminense, que saiu muito magoado com a torcida do Fluminense, que pediu sua cabeça depois dele ter dado a Libertadores, mas deixou o time praticamente rebaixado. E tanto é que no pós-jogo do Vasco e na classificação da Copa do Brasil, que foi o Vasco e o Operário, ele falou no vestiário que o jogo de hoje seria uma final contra o Fluminense. Isso mexeu com muitos torcedores do Fluminense, estão revoltados com ele, né, estão magoados e dizem que hoje vai ser o jogo da vida deles. Enfim, para isso, a provável escalação do Fluminense é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, acho que é isso o nome do cara, e Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Everaldo e Serna, né? Essa é a provável escalação do Fluminense. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, Piton, Hugo Moura, Tietê, Nuno Moreira, com a possibilidade de entrar Alex Teixeira, Garré ou Zucarello, né? Ou Adson, com a possibilidade de entrar o Lloyd com o Ryan e Verratti no ataque. Essa provável escalação do Vasco, você vê aí, eu acho que o Alex Teixeira não deve ser, o Garré também não, é o Zucarello no meio de campo, aí você não mexe na configuração, né? Ou que você traz o Zucarello para ser mais um homem de marcação e libera o Nuno Moreira, como ele joga mais solto ali com o Piton do lado esquerdo, ele pode fazer isso, bota o Zucarello, não mexe muito na estrutura, porque o Zucarello vai fazer a função do Coutinho, mas é um jogador que vai marcar mais. Ou ele traz o Nuno Moreira para fazer a função do Coutinho e entra com o Lloyd no lugar do Nuno Moreira. Acho que vai ser uma dessas duas situações, tá? Ou o Lloyd ali na ponta esquerda, com o Nuno Moreira no meio de campo, ou o Zucarello no lugar do Coutinho e não mexe em absolutamente nada, mantém a estrutura do time da maneira que o Diniz tem entrado aí nos campeonatos. Como é que você montaria esse meio de campo sem o Coutinho? Deixe seu comentário aqui. Iria com 3 atacantes, 4 meias, 2, 3 volantes? Como é que você montaria esse time para encarar o Fluminense? O juiz que vai apitar aí é o Rodrigo José Pereira Lima, o VAR é José Cláudio Rocha, a transmissão pelo Premier, Record, Play Plus e Cazé TV no YouTube, tá? Então tá aí
o jogo de logo mais com transmissão em várias plataformas. A última vez que o Vasco enfrentou o Fluminense foi aqui em Brasília, eu estava lá, o Vasco saiu ganhando com um gol do Coutinho, que depois sentiu, saiu, e o Fluminense virou o jogo. Mas o Fluminense não só virou o jogo com um gol do Thiago Silva e do Cano. O Fluminense tomou conta do jogo depois que o Vasco fez um gol. O Vasco recuou, não tinha escape, não tinha jogadas de contra-ataque. E aí foi dominado pelo Fluminense. O Fluminense achou os 2 gols e ainda ficou barato esse 2-1 para o Fluminense. Então hoje espero uma outra postura com o Fernando Diniz. Né, que o Vasco com posse de bola, com medo daquela saída de bola do Vasco, né? Mas o Vasco com posse de bola, né, e um Vasco mais agressivo, vamos ver o que vai acontecer, até porque o Coutinho, para mim, é um jogador que eu vou falar uma coisa que vai ter gente que vai ficar chateado, não faz muita falta, tá? Minha opinião, não faz. Um jogo contra o Palmeiras, primeiro tempo, sem o Coutinho, sem o Verratti, a gente jogou de igual para igual contra o Palmeiras, teve a chance, inclusive, de vencer. Ganhamos muito mais com pegada e marcação no meio de campo, sem o Coutinho. Eu sei que o Coutinho é um jogador muito técnico, qualificado, tem um bom passe, tem um bom chute de fora da área, mas a gente jogou muito mais, a gente foi muito mais competitivo e intenso sem o Coutinho no meio. Aí eu não lembro, eu podia até ter pego essa escalação contra o Palmeiras para lembrar, acho que ele colocou, não sei se ele botou o Hugo Moura com um Cocão no meio de campo, acho que foi isso, né? Mas enfim, tá aí então a maneira que o Vasco deve jogar contra o Fluminense hoje, tomara que seja bem diferente dessa que eu vi no estádio aqui no Mané Garrincha, no jogo do Campeonato Carioca. Aí, cara, jogou contra o Fluminense, o Vasco tem 4 jogos até a parada para o Mundial de Clubes da FIFA. Um é o jogo contra o Fluminense hoje, aí na terça-feira pega o Melgar, no sábado enfrenta o bom Bragantino. O Bragantino tá bem, hein? Meteu um sarrafo no Criciúma na Copa do Brasil, tá bem no Campeonato Brasileiro. Então pega o Bragantino em casa, em São Januário, no sábado, e fecha esses 4 jogos no dia 12/6 contra o São Paulo no Morumbi. Esses aí são os 4 jogos antes da parada, aí é um mês sem futebol, para nossa tranquilidade, para nossa saúde mental e para a gente que vai ficar reclamando com saudade de ver o time em campo, que é uma loucura isso, né? Então, um mês sem o Vasco jogar, o Vasco volta a jogar no dia 12/7, exatamente um mês, né, contra o Botafogo aqui em Brasília, no Mané Garrincha, um jogo que o seu Pedrinho vendeu o mando de campo, né? Então tá aí a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana contra o Melgar, né, fechando com o São Paulo no Morumbi, depois voltando contra o Botafogo. Esse é um panorama geral do clássico de hoje, que a gente precisa muito dessa vitória para poder respirar mais tranquilo, até porque o Fernando Diniz vai pegar agora uma sequência de jogos em casa, né? Pegou o Operário de São Januário, se classificou tomando sufoco, né, com um empate no finalzinho, pega agora o Fluminense, o Melgar e o Bragantino em São Januário. Então tá mamão aí pro Fernando Diniz ainda entregar alguma coisa antes dessa parada aí para a Copa, para o Mundial de Clubes. Bom, se tem Vasco, tem a Emplay. Hoje eu vou trazer aqui o jogo, a sequência que eu fiz na Emplay. Vamos ver se eu consigo. Faz tempo que eu não consigo ficar entre os primeiros, tá? A Emplay é parceira do canal Vascaíno Cerrado. O link fica aqui, ó, primeiro comentário fixado na descrição e também o QR Code aqui na tela. Você vai baixar o aplicativo, de estatística, é um fantasy game, não precisa botar nenhum real lá dentro, tá? Não é casa de aposta. Esqueci de falar o principal, cara. Você baixou o aplicativo da Emplay, segue o Vascaíno Cerrado aqui, ó, tá lá o escudinho lá, Vascaíno Cerrado, clica, vai lá e se inscreve no Vascaíno Cerrado na Emplay para eu ser o maior perfil dentro da Emplay, beleza? Tamo junto, tô cuidando aqui da molecada, ó, assistindo desenho. Segue o vídeo aí. Aí você vai ganhar 1000 moedas. Dessas 1000 moedas, você tira 250 moedas por dia para poder jogar nos jogos da Emplay e tentar ganhar moedas. Tem jogo que eles pagam 50.000 moedas, é 50 reais. 100.000 moedas, 100 reais. Tem jogo que eles pagam 1 milhão de moedas, é 1.000 reais, que eles dividem por primeiro, segundo e terceiro colocado. Você vai lá, se você ganhar, você ficar entre os primeiros, se for bom de estatística, você ficando entre os primeiros, solicita o saque lá e eles mandam pro seu Pix a grana. Tá vendo como é que é legal? Você vai brincar, se divertir e talvez ganhar um dinheiro. Vou botar aqui um que eu vou do Vasco da Gama hoje, que é esse aqui, ó. Clássico dos Gigantes.
250 moedas, tá pagando 53 mil moedas, que equivale a 53 reais, tá? Aí divide pro primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí vamos lá, as perguntas como são fáceis. A primeira, mais de um cartão amarelo no primeiro tempo? Sim, essa aí eu acho que bate. A segunda pergunta, mais de 14,5 chutes no jogo? No gol, tá? Tem que acertar no gol. Então são 15 chutes no gol. Botei não. A terceira, mais de 3,5 impedimento no jogo? Botei sim. Tem que sair 4 impedimentos no jogo. A quinta, 3,5 escanteio pro Fluminense no primeiro tempo? Botei não. Tem que ser 4 escanteios. Se sai 4 escanteios pro Fluminense no primeiro tempo, eu perco. A sexta, 1,5 impedimento do... 1,5 impedimento do Fluminense no primeiro tempo? Eu botei não. A sétima, um cartão amarelo pro Vasco no primeiro tempo? Sim, acho que vai ser jogo nervoso, vai ser jogo de muitos cartões, viu? 8, o Fluminense vai ter mais de 7,5 chutes no gol? Tem que ser no gol. 8 chutes no gol do Fluminense no jogo, botei não. A nona, mais de 2,5 cartão amarelo pro Fluminense no jogo? Coloquei sim, o Fluminense vai ter mais de 2,5 cartão, tem que ter 3 cartões. A décima, 80% de precisão dos passes do Vasco no jogo? Sim. A 11ª, 60% de posse de bola do Fluminense no jogo? Não. A 12ª, mais de 2,5 chutes do Everaldo no jogo? Não. A 13ª, Thiago Santos, mais de 1,5 falta do Thiago Santos no jogo? Coloquei sim, ele vai ter que fazer 2 faltas no jogo. A 14ª, Tietê, mesma coisa, mais de 1,5 falta do Tietê no jogo? Sim. E a 15ª, a última, assistência do Coutinho no jogo, essa você vai botar não, porque nem pro jogo ele vai. Então, na verdade, que vale são 14 perguntas, essa do Coutinho aí já bota não, mas ela nem vai ser avaliada, tá bom? E aí você pode ganhar uma graninha na Implay. Curte, se inscreve, segue o canal, até mais tarde, fique com Deus, saudações vascaínas.